Olá meninos, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais uma aula de história sobre a Grécia Antiga, o período clássico. Eu sou Lucas Machado, professor de história. Então vamos lá, gente. O período clássico é um período que vai durar do século V até o século IV a.C. É um período onde teve vários avanços na democracia, né? Vai ser o período onde tanto Esparta quanto Atenas, né, que nós vimos na aula anterior, vai alcançar o seu apogeu. Só que o que marcou, né, o período clássico foram os conflitos, as guerras que aconteceram na Grécia Antiga. A primeira guerra que a gente vai estudar são as guerras médicas. Por que guerras médicas? Como assim? Eram médicos que estavam lutando? Não. Foi a guerra entre os povos gregos, né? Esparta, Atenas, Corinto, Tebas, várias cidades-estados gregas, né? Se uniram para lutar contra os persas. Uai, professor, mas por que guerras médicas? Por quê? A região onde o Império Persa ficava era denominado, né, era conhecido como o território dos Medos. Então, já que lá é o território dos Medos, ficou batizado como Guerras Médicas. Tudo começou ainda quando o rei Dário, né, Dário I, quis expandir, né, perdão, o Império Persa. E nessa expansão, né, o Império Persa tinha um plano bem humilde de conquistar o mundo, né? Eles tinham essa ambição de ser o maior império existente naquele período, e para conseguir esse objetivo eles teriam que conquistar o território da Grécia. E Dário I ele consegue fazer uma série de avanços, consegue cercar Atenas, por exemplo, mas só que Dário vai morrer. E a Grécia vai ter mais problemas com os persas quando o sucessor de Dário, Xerxes, né, consegue invadir Atenas e queimar, botar fogo em toda aquela cidade. Esse fato vai fazer com que os gregos percebessem de fato que eles estavam em uma ameaça. E não era uma ameaça isolada de Atenas ou uma ameaça isolada de Esparta, era uma ameaça de todos os povos gregos, de todos os povos helenistas, né, como eles se denominavam. Então o que vai acontecer? Os povos gregos liderados por Atenas, né, eles vão formar a Liga de Delos, eles vão se unir e tendo como os principais exércitos o exército de Atenas e o exército de Esparta. E depois de várias batalhas, os gregos, né, unidos, eles vão conseguir derrotar o Império Persa. Tudo bem? Então, o que foram as guerras médicas? As guerras médicas foram, né, o conflito entre o Império Persa, que era um império, uma coisa unificada, e contra os gregos que eram é, separados, né, eram várias cidades-estados, mas diante de um inimigo gigante como os persas, o que os gregos fizeram? Se uniram e enfrentaram e ganharam esse inimigo. Se vocês quiserem visualizar, conhecer um pouco ao lado dos pais de vocês, vocês assistam aquele filme 300 e também o segundo, né, 300, a Ascensão do Império, que conta e narra essa história perfeitamente. 300 mostra a tentativa dos persas de invadir Esparta, que não vai ser bem sucedida graças aos 300 homens de Leônidas, e o segundo mostra a liderança que Atenas vai ter na derrota contra esses persas. Só que o que aconteceu? Após as guerras médicas, a Grécia vai passar por um problema. Porque Atenas ela começa a ter liderança. E os gregos perceberam que eles precisavam se unir, pois se unindo eles seriam mais fortes. Então formou-se a Liga de Delos, onde tinha como liderança Atenas. Então Atenas começou
a arrecadar impostos das outras cidades-estados. Para quê? Para formar um exército poderoso. E Atenas, a Liga de Délos, né, liderada por Atenas, iria salvaguardar, né, iria proteger aquelas cidades-estados com o exército, né, seria um apoio militar. Só que o que Atenas fez? Atenas, com esse dinheiro que ele recebia para formar um poderoso exército, começou a reconstruir a cidade. Foi interessante? Foi, porque a democracia ateniense se espalhou por várias cidades da Grécia, só que Atenas pegou esse dinheiro que era para o exército, para a segurança, e reconstruiu sua cidade. Isso vai desagradar os espartanos. O que vai acontecer então? Esparta não vai aceitar isso e os espartanos vão romper com, com Atenas. Então, rompendo com Atenas, Esparta forma a Liga do Peloponeso. Quando Esparta forma a Liga do Peloponeso, o que vai acontecer? A Grécia vai entrar em guerra. Agora vai ser uma guerra gregos contra gregos. E como que foi a Guerra do Peloponeso? Esparta junto com algumas cidades-estados, Atenas com outras cidades-estados. Foi a guerra entre a Liga do Peloponeso e a Liga de Delos, e eles entraram em conflito. Grego matando grego, grego lutando com grego. Quem ganhou a Guerra do Peloponeso foi a Liga do Peloponeso, a liga liderada por Esparta. Os espartanos saíram vitoriosos. Foi uma guerra de muitos anos. Foram quase 70 anos de guerra. E o que aconteceu? Após o fim da Guerra do Peloponeso, né, os gregos estavam enfraquecidos. Por quê? Porque um acabou destruindo o outro. Foi guerra após guerra e o que acabou? Eles se cansaram. Tanto o exército espartano quanto o exército ateniense, que saiu derrotado, né, o exército da Liga de Delos, quanto o exército da Liga do Peloponeso, saíram, até os vitoriosos, saíram muito enfraquecidos. Isso fez com que o Império da Macedônia pudesse dominar e conquistar a Grécia. O Império Macedônico, que era liderado por Filipe II, ele vai invadir e conquistar a Grécia, pondo fim assim então à Grécia clássica. Depois, Filipe II ele vai passar por um golpe, né? Ele vai morrer e vai assumir em seu lugar o seu filho Alexandre Magno, que é conhecido por muitas pessoas como Alexandre o Grande, e depois, né, a Grécia vai ser conquistada por Roma. Tudo certo? Então, essa foi a aula sobre o período clássico. Para melhor, como eu posso dizer, melhor compreensão, leiam um texto de base e qualquer coisa, mandem perguntas no grupo. Beleza? Então, um abraço e até a próxima.